O que as hospedagens, como pousadas, por exemplo, e imóveis de temporada mais reservados e que mais faturam têm em comum? Você já parou para se fazer essa pergunta? Eu já vou antecipando, não tem nada a ver com o fato de ser de luxo, acomodação simples, arquitetura tal, se é temática, não tem nada a ver com isso. Será que é precificação? Mas vem cá, do que adianta saber precificar se as pessoas não encontrarem uma acomodação, seu anúncio, sua hospedagem? Não vai fazer muito sentido. Ou será que é o fato de estar anunciado na plataforma A, B ou C, Airbnb, Booking, TripAdvisor, por aí vai? Você vai concordar comigo que tem algumas acomodações que estão anunciadas nessas plataformas e têm resultados, enquanto tem outras que não têm. Então não é o fato de si só de estar anunciado nessas plataformas. O que restou? Você sabe me dizer? É isso que eu vou revelar na aula de hoje e mais. Como você pode fazer para a acomodação que você administra estar no mesmo patamar dessas hospedagens que são mais reservadas e que faturam alto. Quer descobrir só? Solta a vinheta e vem comigo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula Mi Casa Sua Casa. O meu nome é Henrique Soares e eu sou fundador do Mi Casa Sua Casa. O que é o Mi Casa Sua Casa? Vamos entender. Tem duas vertentes. O Mi Casa Sua Casa é uma administradora de imóveis por temporada. A gente administra poucos imóveis que a gente que tem muito potencial e que os proprietários estão alinhados com os valores e a mentalidade do negócio. E a outra vertente do Mi Casa Sua Casa é a metodologia, onde é aplicado para qualquer tipo de hospedagem ou imóvel por temporada. Para quê? Para aumentar o faturamento, de forma que você consiga explorar todo o potencial de faturamento da sua hospedagem e acomodação. Combinado? E na aula de hoje, eu vou trazer um tema que é o seguinte: o que essas acomodações, pode ser aluguel de temporada, pode ser pousada, pode ser hostel, pode ser hotel, o que as acomodações que mais faturam e conseguem mais reservas têm em comum? Elas têm um ponto em comum e eu quero trazer isso à tona para você. Por quê? Porque eu vejo que isso é pouco falado, é pouco explorado, é pouco percebido a importância desse ponto que é em comum de todas essas que mais faturam. Tá? Eu quero trazer para você até para te deixar alerta, tá? Porque qual que é a ideia do conteúdo? É trazer temas, assuntos práticos que você tem a capacidade de entender e aplicar. E senão, do que adianta? Tá certo? E aí, o que hospedagem de imóveis de temporada mais reservados e que faturam alto têm em comum? O que não pode faltar se você quiser aumentar o faturamento, tá? Ou explorar todo o potencial de faturamento da sua acomodação, seja um imóvel de temporada ou qualquer que seja a hospedagem. Vamos entender? E para entender o que pode ser, eu primeiro quero fazer umas considerações. Porque, assim, antes de mais nada, o que é importante você saber? Não existe fórmula mágica. Não tem segredinho, não tem receita de bolo, tem trabalho, tem técnica, tá? E eu vou ensinar tudo que você precisa saber. Só que, assim, eu deixo bem claro isso, porque eu sei que tem pessoas que sempre ficam na expectativa de que eu vou falar a coisa-chave, eu vou falar aquela coisinha que se configurar vai mudar. Não é assim. Eu vou realmente falar o que importa, o que muda o jogo, mas é trabalho, tá? Tem que estudar, tem que aplicar, tem que acompanhar, tem que continuar. É um médio e longo prazo para a coisa acontecer, tá bom? Então é o seguinte, a primeira coisa que é importante a gente entender, vamos primeiro pegar algumas características em comum das acomodações e anfitriões ou gestores de meio de hospedagem que mais faturam. A primeira coisa é o seguinte: estão nas principais o quê? Plataformas. E por que é importante eu pontuar isso daqui? Porque a gente que trabalha com hospedagem, a gente vende online, as pessoas encontram a gente pela internet. Então, estar presente nas principais plataformas não é opcional se você quiser faturar alto, se você quiser ser muito reservado. Então, estar nas principais plataformas é pré-requisito, tá? Como eu falei antes da vinheta, estar na plataforma por si só, você criar um anúncio no Airbnb, criar um anúncio na Booking, nem de perto quer dizer que você vai conseguir o resultado que você pode conseguir. Mas é o primeiro passo, é um requisito, você precisa estar lá, tá? Uma coisa é você criar, outra coisa é você realmente tocar aquilo de forma que vai trazer o maior retorno para você e para sua acomodação, que ela tem o potencial. Tá fazendo sentido? E aqui, quando eu falo principais plataformas, o que é importante você saber? Não é qualquer plataforma, são as plataformas que têm o potencial de trazer retorno para você no médio e longo prazo, que via de regra são as plataformas que têm um algoritmo sofisticado, que é o quê? O caso do Airbnb, da Booking, TripAdvisor, Hostelworld, Hotels.com, Decolar, todas essas são plataformas que trabalham e investem, estão há muito tempo no mercado de hospedagem, tá certo? Eu, por exemplo, eu não estimulo, eu não aconselho
anunciar onde? No LX. Por quê? Quem anuncia no LX provavelmente está pensando no curto prazo, está pensando no dinheiro. E para você conseguir cobrar uma diária alta, para você conseguir realmente explorar todo o potencial de faturamento de uma acomodação, é um médio e longo prazo. Por quê? Essas plataformas que têm um algoritmo sofisticado, elas vão melhorando o seu posicionamento, você aos poucos vai conseguindo cobrar diária mais alta e por aí vai. Mas eu vou com calma porque é muito assunto para uma coisa só, tá? O que é importante você entender aqui é que essas acomodações, essas hospedagens, aqui eu chamei de hospedagem, mas também serve a aluguel de temporada, tá? O que acontece? Tem que estar nas principais plataformas, é um pré-requisito. Só que olha só, é o que eu te falei antes, não adianta estar lá. Não é porque está cadastrado no Airbnb, não é porque está cadastrado na Booking que isso quer dizer que está faturando alto ou sendo bem reservado, tá? Então vamos continuar essa investigação. O segundo ponto, que também é um requisito, e isso é um diferencial, é que sabem precificar. Saber precificar faz a diferença, tá? Afinal de contas é o seguinte, opa, chutei aqui o negócio e deu uma entortada, hein? O que acontece? Quando a gente não sabe precificar, um anfitrião, um gestor de hospedagem, o anúncio deixa de ser competitivo e ele vai caindo no ranqueamento. As plataformas vão tirando a visibilidade, porque se o preço está muito alto, está muito fora da realidade, as pessoas não vão reservar, não vai ter hóspede. Se não tem hóspede, se não vão reservar, a plataforma vai tirando a visibilidade, vai derrubando de página em página, até que seu anúncio chega na 25ª página, 10ª página, 7ª página, e as pesquisas mostram o quê? A maioria dos hóspedes, das pessoas, reservam a grande parte na primeira página. Alguns poucos vão para a segunda, no máximo na terceira, tá certo? Então, saber precificar é um requisito, tá? Mas, mais uma vez, só saber precificar não quer dizer que é uma hospedagem ou uma alta temporada que está faturando alto ou sendo muito reservado, mas não deixa de ser um requisito. É muito difícil de uma pessoa, de um anfitrião, de um profissional que não sabe precificar, está explorando o máximo potencial de faturamento de uma acomodação. Praticamente impossível. Mas a gente tem que entender que faz parte aqui de uma coisa como um todo, mas isso por si só não muda o jogo, tá? Beleza? E por fim é o seguinte, o que acontece? Quando a gente está falando de hospedagem, uma coisa que é muito importante é o quê? A gente, né, assim como qualquer outra coisa também, oferecer uma boa experiência, né? Então, vou colocar aqui, uma boa experiência, só que eu só vou fazer uma observação. E um bom serviço. Só que é o seguinte, olha só. Muitas pessoas adoram esse clichê, não, que na minha acomodação, na minha hospedagem, eu ofereço uma boa experiência do outro mundo. Pessoal, vou ser sincero, a maioria das acomodações que me caso casa alienista são acomodações padrões, são acomodações para os hóspedes virem aqui, curtirem, dormirem, descansarem, mas não é uma coisa que tem um café da manhã imperial que vai lembrar pro resto da vida, não. E eu estou te falando isso porque não tem nada de errado com isso. Às vezes oferecer uma boa experiência é dar um atendimento diferenciado, é responder rápido, é quebrar um galho, né? Às vezes chegar, fazer um olho de check-in, um late check-out, você conseguir quebrar o galho da pessoa, não sei o quê, ajudando de alguma forma, indicando um profissional, eu sei lá. O que eu quero que você entenda é o seguinte, isso daqui faz parte, porque uma acomodação que não oferece um bom serviço, um bom atendimento, uma boa experiência, vai ter muita dificuldade de conseguir mais reservas, né? De conseguir mais exposição, de conseguir aquela credibilidade para os hóspedes, para as pessoas reservarem. Então, via de regra, isso daqui está incluso, tá? Coloquei aqui porque acho importante, porque essas coisas, de certa forma, se comunicam. Porque é o seguinte, o exercício que eu quero estimular aqui com você é esse, olha só. Mas do que adianta tudo isso? Imagina você ter a melhor acomodação do Brasil, do mundo na sua mão. Mas do que adianta? Olha só, se você não estiver bem, o quê? Posicionado. Olha só, pensa comigo. Vamos fazer um exercício bem legal aqui. Suponha que você sabe precificar, está nas plataformas, presta um bom serviço, mas você está na 10ª página de procura. E aí? O que adianta? As pessoas não vão te encontrar, entendeu? Então, o que eu estou querendo propor? Estou querendo propor esse exercício porque quando essa ficha cai, quando a gente entende isso, a vida fica muito mais fácil e você começa a enxergar com mais clareza o que precisa fazer para quê? Para ter resultado, para ter reserva, para aumentar o faturamento, para fazer a coisa acontecer, a roda girar. Porque de nada adianta tudo isso se o seu anúncio não estiver bem posicionado. Imagina, na 10ª página, na 4ª página, seu anúncio estiver escondido, tá? Porque às vezes você sabe precificar, às vezes você presta um bom serviço, às vezes você está na plataforma, mas vamos supor o seguinte, seu anúncio está cheio de restrição. As pessoas não vão reservar, tá certo?
Então, é bom a gente estar com isso na cabeça, porque às vezes você faz um bom trabalho, mas uma, duas escorregadas são suficientes para quê? Para descredibilizar ou para tirar, sugar todo o resultado que você poderia ter. Tá? Então, esse é o primeiro exercício que eu quero propor. Do que adianta saber precificar, do que adianta estar na boca no Airbnb, na plataforma que for, do que adianta você fazer o melhor serviço possível, ter a melhor acomodação, toda equipada, com arquiteto, mobiliada, pintada, tudo que tem direito, se você não aparece, se as pessoas não te encontram. Então, olha a importância do posicionamento. Coloca aqui embaixo nos comentários se está fazendo sentido para você. É importante eu saber a sua opinião. Inclusive, deixa eu aproveitar. Muitos temas de aula que eu trago para gravar, para fazer aqui para você, eu leio dos comentários, tá? Então é importante você colocar aqui o que você está aprendendo, o que está fazendo sentido, o que você tem mais dificuldade, porque eu consigo, através dos comentários do meu público, da minha audiência, que é você que está me assistindo, gerar o conteúdo que vai mais te ajudar. Uma via de mão dupla. Você me ajuda deixando seu comentário, eu te ajudo produzindo conteúdo. Fechado? Claro, não custa nada. Deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para quê? Esse sininho é o seguinte, quando você quiser receber notificação dos conteúdos novos e gratuitos que eu produzo, o YouTube te manda uma notificação, tá beleza? Se você acha que esse conteúdo vai ajudar algum amigo, um anfitrião, anfitriã, pousadeiro, gestor de hospedagem, também envia para ele, eu vou te agradecer muito, tá bom? Então vamos lá. Estar posicionado é a chave. E aí, o que eu quero, eu até já acabei já escrevendo, mas é o seguinte, pensa comigo, não basta anunciar as OTAs. Se você não está familiarizado com o termo, é o seguinte, OTA significa Online Travel Agencies. É uma sigla em inglês para falar nada mais nada menos que as plataformas, tá? Mas é bom você já ir se familiarizando, porque é provável que você esbarre com esse termo pela frente, aí você já vai saber do que se trata. Vamos lá, então não basta anunciar nas plataformas, anunciar as OTAs. Você precisa estar bem ranqueado, né? Por quê? Pelo exercício que a gente acabou de fazer. Do que adianta saber precificar, do que adianta estar no Airbnb, na Booking, do que adianta prestar o melhor serviço, do que adianta você ter uma acomodação fantástica, se elas não aparecem, se as pessoas não encontram, se as pessoas não reservam, não acham. Faz sentido, não faz? E aí, eu fiz esse ditado, pegando a licença poética do quem não é visto não é lembrado. Qualquer anúncio que não é visto não é o quê? Reservado. É ou não é? Então, esse é o ponto-chave. Olha que interessante. Esse é o ponto-chave dos anúncios que são mais reservados, que faturam. O quê? Estar bem posicionado. Né? Porque quando a gente anuncia nas plataformas como o Booking Airbnb, que não é o caso da OLX, por exemplo, essas plataformas elas foram desenvolvidas, criaram um algoritmo para elas, para quê? Para os anúncios, as hospedagens que deixam os hóspedes mais satisfeitos, que trazem mais retorno para a plataforma, vão estar cada vez melhores ranqueadas. E elas sabem o poder que elas têm, né, de dar um posicionamento melhor, de estimular a demanda, estimular a reserva ali. Então é meio que uma troca-troca. Até porque o modelo dessas plataformas é que a gente chama de quê? Ganha-ganha. As plataformas só ganham, as plataformas só lucram, só faturam, se você, se eu, se as hospedagens, os anúncios estão cadastrados, vai converter em reservas, porque elas pegam uma percentagem. Então, ela é desenvolvida, o algoritmo é pensado para quê? Para dar a melhor experiência para o usuário na hora de reservar, oferecendo as opções que fazem mais sentido para ele, as opções que têm a maior chance dele gostar, dele reservar, dele aprovar e dele voltar para fazer novas reservas no futuro. Faz sentido, não faz? Qual que é o nosso papel como anfitrião, como gestor de hospedagem ou administrador de acomodações que sabe disso? A gente tem que tirar proveito, a gente tem que trabalhar nossos anúncios, nossas hospedagens, para quê? Para tirar proveito da forma que o algoritmo trabalha, tá certo? E é isso que eu estou trazendo para você aqui. Então, agora, olha que interessante, agora que a gente entendeu que o ponto-chave, o ponto em comum das hospedagens, das acomodações que mais faturam é o ranqueamento, é estar bem posicionado nas principais plataformas, a gente tem que fazer o quê? Traçar o objetivo, concorda comigo? Agora que a gente já sabe que estar bem ranqueado é o que muda o jogo, vamos traçar o objetivo de forma bem simples, tá? De forma bem simples. Que forma? Ó, primeiro objetivo é o seguinte: estar posicionado na primeira página, pesquisa, ou primeira página de busca. Henrique, o que é a primeira página de busca? Ué,
quando o hóspede, quando uma pessoa vai procurar uma acomodação para ficar, imagina você quando faz uma pesquisa no Google, né? Um clássico, deixa eu ver aqui o que é isso. Você fala a verdade, dificilmente você vai para a segunda página. Com os hóspedes, com as pessoas que estão reservando uma acomodação, é parecido. Eles ficam, essas pessoas focam na primeira página. Por quê? Porque as plataformas trabalham o algoritmo para oferecer as melhores opções de cara. Tá? Para quê? Para melhorar a experiência do usuário. Tá certo? Faz sentido, não faz? Então, qual que é um excelente, bom primeiro objetivo para a gente? Para gente quem? Para quem quer faturar alto. Tá aqui, ó. Aumentar o faturamento. Ou aumentar o faturamento, tá? O que é? Tá na primeira página. Porque quem tá na primeira página já é um grande diferencial. Henrique, como eu vou saber se tá, se não tá, o que eu tenho que fazer? Calma, isso a gente vai ver já no próximo Flipchart, tá bom? Então vamos lá. Está na primeira página de pesquisa. E qual que é o segundo objetivo? O segundo é mais ousado, mas não é impossível. Aqui, ó, o que eu vou chamar de topo da primeira página, tá? Então uma coisa é a gente aparecer com mais frequência na primeira página de busca, ou na primeira página de pesquisa, entenda como quiser. A segunda é a gente buscar, nessa primeira página está o topo. Porque quanto melhor o ranqueamento, quanto melhor o posicionamento dos nossos anúncios nessas principais plataformas, mais visibilidade a gente vai ter. Maiores serão as chances dos anúncios serem reservados. E mais faturamento. Você pode cobrar uma diária mais alta. Por quê? O que acontece? Quando você vai melhorando o seu ranqueamento, quando o algoritmo vai... Pensa numa grande escada. Você vai subir um degrauzinho a cada reserva que você recebe, enfim, a cada avaliação boa que você recebe. Então você vai subir um degrauzinho. Então o que acontece? Quando você está num degrau alto, quando você está bem posicionado, com boas avaliações, o seu anúncio passa muita confiança, muita credibilidade, muita segurança para quem está reservando. E isso você pode e deve refletir nas diárias. Por quê? A pessoa, quando vai reservar, ela não está reservando só literalmente um espaço físico para ficar, um espaço físico para dormir. Ela está reservando um lugar para ela ter tranquilidade, que ela saiba, ou ela tenha pelo menos a sensação, que não vai ter apreensão. Ou se tiver um problema imprevisto que acontece com qualquer um, vai ser resolvido, vai ser bem atendido. E como que consegue isso? Com boas avaliações, com um bom posicionamento e por aí vai. Faz sentido, não faz? Ó, uma coisa que eu gosto de brincar com os alunos da mentoria, no caso é o seguinte. Imagina, eu não sei se você é casado ou não, enfim, mas imagina o seguinte cenário. Você está indo para sua lua de mel e você tem que reservar uma acomodação. Suponha que tem duas acomodações. Uma que você gostou muito, que a acomodação é fantástica, mas essa acomodação só tem 4 comentários, 4 avaliações. E a outra acomodação não é tão boa quanto essa, mas tem 97 avaliações bem avaliadas. E aí, o que você prefere? Ir na 97 avaliações, que é uma acomodação que você gostou, ou na acomodação que você amou, que você adorou, gostou muito, mas só tem 4 comentários? Você consegue entender o peso que o comentário, por exemplo, que as avaliações dão no anúncio? Tá? E as plataformas sabem disso. Ou seja, tem uma ligação ali das avaliações, da qualidade, da quantidade com o posicionamento. Só que não é só isso. Você já vai entender o que é, tá bom? Então é o seguinte, a partir do momento que a gente entende que o posicionamento e o ranqueamento é o que muda o jogo, a gente tem que traçar o objetivo. O primeiro objetivo é buscar a primeira página. Tá na primeira página, já tá bem. Segundo se aproximar cada vez mais do topo. O maior objetivo possível seria estar no primeiro lugar, da primeira página. Aí você zerou o jogo, vamos dizer assim. Mas isso realmente é muito complicado. Então a gente vai chegando, a gente vai se aproximando o máximo que a gente puder. Faz sentido, não faz? Mas vamos lá. Vamos agora para uma parte um pouco mais prática, vamos dizer assim. E você pode me perguntar o seguinte, Henrique, olha só. O que eu tenho que fazer? Quais são as coisas que mais influenciam no ranqueamento? E aí eu vou te responder o seguinte. Existem várias configurações, mas eu vou te passar as principais. Só que antes de passar as principais, eu quero que você entenda esse conceito. Configurações e métricas de desempenho. Quando a gente fala de um anúncio, quando a gente fala de uma plataforma, para a gente construir um anúncio dentro de uma plataforma como o Booker, Airbnb ou qualquer outra, nosso anúncio é composto de várias configurações. Qual que é a definição que eu dei, que eu criei para configurações? São todas as coisas que a gente estabelece, que a gente define, e em um clique ou dois a gente pode mudar. Então, por exemplo, título é uma configuração, foto é uma configuração, precificação é uma configuração, política de cancelamento é uma configuração, regras é uma configuração, restrições é uma configuração, calendário é uma configuração e
Posso estar esquecendo de um outro, mas é só para você entender. Ou seja, configuração é tudo aquilo que você pode mudar, você pode alterar. Né? Você pode alterar as fotos, você pode alterar o título, você pode alterar tudo isso que eu falei. O que são métricas de desempenho? Métricas de desempenho é o seguinte, é a performance do seu anúncio, tá? Do seu trabalho. Então, por exemplo, as avaliações estão boas, você está com bastante, é uma métrica de desempenho. O faturamento, quanto que você dá de retorno para a plataforma, quanto você coloca no bolso. O faturamento é uma métrica de desempenho. Ó, a quantidade de vezes que seu anúncio é salvo na lista de desejos dos hóspedes é uma métrica de desempenho. Outra coisa, quantidade de clique que seu anúncio recebe na página de pesquisa é uma métrica de desempenho, tá? Tudo isso é métrica de desempenho, tá? Então, o que é importante? E é claro, estamos esquecendo da mais importante, na minha opinião, é a quantidade de reservas que seu anúncio recebe, que a gente chama de taxa de conversão. Então, eu te falei pelo menos 5, ó. Quantidade de reservas, quantidade de cliques, seria a taxa de visualização, lista de desejo, o faturamento e as avaliações. Então, tudo isso são informações, são dados valiosos que as plataformas leem, analisam, interpretam no seu anúncio para quê? Para saber o quão bem está indo o seu trabalho. Então, se você quer cada vez subir mais nesse degrau do ranqueamento, ter cada vez um posicionamento melhor, você tem que trabalhar essas métricas de desempenho. Por isso é importante ter boas avaliações, avaliações altas, converter bastante reserva. Para quê? Para a plataforma entender, opa, esse anúncio as pessoas reservam, as pessoas vão lá e clicam reservam. Por quê? Ele está chamando, as pessoas gostam. Então, é através das métricas de desempenho que acontece o quê? Que o algoritmo, a plataforma, entende se seu anúncio está dando resultado ou não e vai te posicionar, tá? Porque pensa comigo, se existe, imagina você é o dono do Airbnb, você é o dono do Airbnb, e aí o modelo é ganha-ganha, você só ganha, o Airbnb só ganha se você conseguir converter reserva porque você pega uma percentagem. Imagina que tem uma acomodação que cobra uma diária alta, as pessoas reservam, saem satisfeitas de lá, sempre avaliam bem. Pô, se você é o Airbnb, se eu sou o Airbnb, o que eu faço? Eu coloco sempre essa acomodação em primeiro. Por quê? Eu já estou entendendo que as pessoas vão reservar, que as pessoas gostam, vão lá, vão ficar, vão gostar, vão pagar, eu vou tirar uma parte disso. Está conseguindo entender a dinâmica? E por que eu gosto dessa didática? Porque quando a gente começa a entender como funciona, a gente para de decorar e começa a trabalhar pensando no que está por trás. Por quê? O que eu mais vejo, mas o que eu vejo com muita frequência? Anfitriões tentando decorar, querendo aquele hackzinho, na verdade, né? Para quê? Para conseguir burlar o algoritmo, para pedir em grupo do WhatsApp para os outros anfitriões salvarem a acomodação. Pessoal, não é isso que vai mudar o jogo. Pode até ter um efeito no curto prazo, beleza, mas não é isso que vai mudar o jogo. Não é isso que vai mudar o jogo. O que vai mudar o jogo é o quê? É você pensar dessa forma, como trabalha em bastidores, e colocar a mão na massa no seu anúncio, saber o que você precisa fazer para quê? Para estar, por exemplo, cada vez melhor ranqueado. Tá certo? Então vamos lá. Já expliquei o que é configuração, já expliquei o que é métrica de desempenho, tá? E olha só, aqui, pessoal, deixa eu ser sincero com você. Eu vou trazer uns pontos importantes, uns pontos principais aqui, mas eu não consigo tratar com profundidade, com detalhe, tudo isso daqui nessa aula. Diga-se de passagem, eu tenho várias outras aulas no meu canal do YouTube. Você pode entrar mais no detalhe dessas configurações, dessa métrica de desempenho, sobre o algoritmo, os principais erros dos anfitriões, o que eu recomendo que você fazer para acelerar essa jornada. Tá? Mas algumas coisas eu vou pincelar aqui porque faz sentido, tá bom? Só não vou conseguir tratar tudo porque é muito assunto. Então vamos lá. Olha só. Primeira coisa que eu vejo, e isso daqui eu vou falar, e isso daqui eu sei que muitas pessoas vão continuar negligenciando, porque não adianta falar, tá? Mas enfim, eu vou colocar porque muda o jogo. Fotos. Só que aqui eu vou complementar, não são fotos, são fotos profissionais. Profissionais. Olha só, escreve aí, não é opcional. Fotos profissionais não são opcionais, são obrigatórias. O que eu mais vejo é anfitrião ou gestor tirando foto do celular, deixa isso mesmo. Gente, isso é uma das coisas que mais muda o jogo, fotos profissionais. Não é negociável, tá? Não é obrigatório. Se você quiser aumentar o faturamento ou explorar o máximo potencial de faturamento da sua acomodação. Agora, se você está satisfeito com seus resultados, então beleza, tá? Se quiser jogar o jogo no alto nível, se quiser fazer chover acontecer, fotos profissionais. Mais uma vez, não é opcional, é obrigatório. Coloca nos comentários, por favor. Você que está me assistindo agora, as fotos da sua acomodação foram tiradas com um profissional ou não? Tá? É importante saber, vamos pegar esse termômetro.
Segundo ponto é o seguinte, olha só. E esse aqui realmente também muda o jogo. A gente já viu antes, né? A precificação. Porque é o seguinte, a precificação, mais uma vez, você pode ter a melhor acomodação do mundo, do planeta. Você pode anunciar nas principais plataformas. Se você não precificar legal, se você, por exemplo, cobrar um preço muito fora da realidade, o que vai acontecer? As pessoas não vão reservar, concorda? Se as pessoas não vão reservar, o que o algoritmo, o que a plataforma vai entender? Opa, tem uma acomodação aqui, a plataforma não consegue fazer um raio-x das fotos para falar se tem potencial ou não. A plataforma, ela lê, ela interpreta, ela analisa as métricas. Se nas suas métricas tem pouca reserva, o que a plataforma vai começar a entender? Ué, essa acomodação aqui, esse anúncio não dá muita liga não, e vai cada vez mais tirando a visibilidade dela. Olha que louco. E aí, você vai ficando para trás por quê? Porque você não está precificando. Isso aqui costuma ser um erro comum. Por quê? De cobrar mais do que o mercado paga. Porque as pessoas, os proprietários, é muito com proprietário, né? Dono de imóvel. Sempre não, mas muitas vezes acredita que o imóvel, a diária, é maior, vale mais do que realmente o mercado quer pagar. E aí falar, não, se não for por esse preço eu não alugo. Olha só que loucura, isso acontece, tá? O que mais a gente tem aqui, ó? E só para a gente postar. Isso daqui, ó, é configuração, porque a gente altera em alguns cliques. Isso daqui é configuração. Agora, isso daqui já não é configuração. Isso daqui é métrica de desempenho. Por quê? Eu vou propor um exercício muito simples. Pense em um lugar que você nunca viajou, abre a Booking ou abre o Airbnb depois que acabar essa aula e coloque esse lugar. Por exemplo, eu nunca fui para Sydney, na Austrália. Vou colocar lá Sydney. Repara na primeira página se a maioria dos anúncios não vão ser os anúncios com bastante avaliação ou com bastante avaliação nota alta. Não são todos. Por quê? A plataforma também tem que dar chance para a galera que está começando, para a galera que não tem tanto. Senão, não vai entrar gente nova ali, oxigênio novo, entendeu? Mas a maioria provavelmente vai ser muito bem avaliado com uma quantidade elevada de avaliação. Por quê? Porque a avaliação é a forma que a plataforma tem de saber, e as pessoas que reservam também, que aquele anúncio, que aquele anfitrião, que aquela hospedagem vai dar um bom atendimento, vai dar um serviço de qualidade, tá certo? Então a avaliação muda o jogo. Tudo, ó, esses daqui que eu estou passando para vocês mudam muito o jogo no ranqueamento, tá certo? Também tem uma coisa aqui, ó, que também eu deveria ter feito, isso aqui também faz parte do parênteses. Esse é um clássico, tá? Vejo acontecer demais, mas demais da conta. Evitar restrições. Existem vários tipos de restrições. Eu vou trazer as principais para você. A principal, quantidade mínima de diárias. Eu já gravei um vídeo, inclusive, falando só sobre isso. Por quê? Muitos anfitriões falam, Henrique, 2 diárias ou 3 diárias não dá. Então eu vou aceitar a partir de 5. Cara, 5 diárias, você perde muita visibilidade, porque muita gente procurando 1, 2, 3, 4. Isso é um tiro no pé muito forte. Mas enfim, não vou entrar no detalhe. Eu só quero que você entenda que é o seguinte, quanto mais restrição você coloca, menos visibilidade seu anúncio tem. Quanto menos visibilidade seu anúncio tem, diminui a chance de conseguir uma reserva. Quando diminui a chance de conseguir uma reserva, isso impacta no teu faturamento, porque você vai faturar menos, você vai faturar baixo, e isso impacta no seu posicionamento. Porque eu estou te falando que o faturamento é uma das métricas de desempenho aqui das principais plataformas. Tá fazendo sentido? Tá, não tá? E aí, uma coisa que é importante saber, isso foi uma coisa que eu vou dizer assim, eu que criei, tá? Quando a gente fala de ranqueamento, de plataformas, a gente fala de anúncio. E existem 2 tipos de ciclo, tá, para os anúncios. O que eu chamo de ciclo inicial, que são os anúncios que estão começando, que as plataformas não sabem se faz um bom trabalho. Quem está no ciclo inicial, o anfitrião e as hospedagens, as acomodações, na minha opinião, tem que ter uma estratégia diferente. Por quê? Quem está no ciclo inicial tem que acelerar a trajetória para o ciclo de maturidade para melhorar o ranqueamento. Porque a grande diferença do ciclo inicial e o ciclo de maturidade é o ranqueamento, é o quão bem posicionado está. Tá? Então, quem começa anúncio novo está no ciclo inicial. E qual que é um bom objetivo? Ir para o ciclo de maturidade. E antes que você me pergunte, é o seguinte, não existe uma métrica clara, quando tá, não é igual mulher grávida, não, tipo, ou tá grávida ou não tá, não é se tá aqui, esse número aqui inicial, esse número ali maturidade, não, aqui é por diagnóstico, aqui é por sintoma. Então, no ciclo inicial, normalmente os sintomas são, estou cobrando uma diária mais baixa do que o valor justo, do que eu imaginava, não estou conseguindo faturar enquanto posso, estou tendo bastante diárias ociosas, estou inseguro na hora de precificar.
tem vários sintomas aqui. Só não estou conseguindo faturar em meses de baixa temporada, tem um monte de sintoma aqui, tá? No de maturidade, o jogo já muda. O quê? Você está cobrando uma diária mais alta, você tem muito mais diárias reservadas do que ociosa, você já está com facilidade para conseguir reserva, você tem outros problemas, como, por exemplo, formar equipe, tá? Então, é importante saber essa ideia, esses conceitos. Por quê? Porque quando começa, todo mundo é sempre inicial, tá? E aí a gente tem que trabalhar estratégias para chegar de maturidade, tá? Estratégia aqui, ó, tô passando para você o que fazer, como fazer. E, gente, mais uma vez, pelo amor de Deus, tá? Isso daqui são só algumas coisas, tá? Não é tudo. Tem muito mais configuração. Por exemplo, política de cancelamento, por exemplo, foto de capa, título, calendário, isso tudo impacta, tá? Mas como eu te falei, eu tenho vídeos falando só sobre isso, beleza? E para fechar com chave de ouro é o seguinte, mas Henrique, como eu sei se eu estou aparecendo mais ou estou aparecendo menos na primeira página? E agora eu vou te ajudar. No Airbnb, você tem que primeiro cadastrar o seu perfil como perfil profissional, tá? Pessoal, não tem nenhum segredo. Se você tiver dúvida, abre um chamado ou coloca no Google, que é fácil. É você clicar em alguns botões lá, torna o seu perfil profissional, porque não tem nenhum ônus, não tem nada de ruim, e o Airbnb te dá algumas informações de inteligência, de mercado. Dentro dessas informações, a taxa de impressão na primeira página. O Airbnb criou uma métrica para dizer o quantos por cento seu anúncio está aparecendo na primeira página. Olha que interessante, tá? Mas, mais uma vez, para você conseguir ver isso, seu anúncio lá, sua conta tem que estar como um anfitrião profissional, beleza? Na Booking tem um negócio lá na aba de painel de dados, análise de dados, e aqui tem painel de classificação. E o painel de classificação é muito interessante. A Booking te bota num ranking, ó, você está em tal posição de tantas acomodações da sua região. E aqui você consegue acompanhando, assim, para ter um termômetro, e a Booking também coloca, faz um funil. O seu anúncio apareceu para tantas pessoas clicaram no seu anúncio, taxa de visualização. Tantas pessoas que clicaram no seu anúncio reservaram, taxa de conversão. Então, você tem formas de acompanhando isso. Por quê? Isso é um ranqueamento. Isso é o que vai diferenciar as crianças dos adultos no mercado de hospedagem. O quê? O quão bem posicionado está. É isso que muda o jogo. E olha, tô te dando aqui, ó, de mão beijada. Certo? Show de bola? Gostou do conteúdo? Fez sentido? Coloca nos comentários, desce o dedo no like, envia para algum amigo, alguma amiga, me ajuda a distribuir esse conteúdo. E espero que você tenha gostado, como eu falei, e te vejo na próxima, tá? Grande beijo. Fui!